Olá a todos, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Glória a Deus. Louvo a Deus por esta graça, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos a ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor. Obrigado, pastor, pela honra de estar aqui. Quero agradecer a você que conseguiu vencer as barreiras, as dificuldades que se opuseram no seu caminho. Acredito que seja difícil. Algumas pessoas aqui vieram diretamente do trabalho, apesar do cansaço, e você está aqui nesta noite e eu glorifico a Deus pela tua vida, amém? Eu tenho dito para mim mesmo que sempre que eu tenho uma oportunidade de falar para as pessoas, independentemente do meio, do ambiente, eu preciso fazer valer o tempo em que elas dispuseram para me ouvir. Porque quando uma pessoa te ouve, ela está a disponibilizar um recurso muito valioso, que é muito maior do que o dinheiro. É um recurso que ela não pode ter de volta. E eu tenho para mim essa responsabilidade. Sempre que eu tiver a oportunidade de falar para as pessoas, eu quero que de certa forma, que este momento valha a pena, que lhe agregue alguma coisa, que possa mudar a tua forma de pensar, possa mudar a tua maneira de enxergar o mundo. Então eu agradeço a Deus e agradeço a vocês por estarem aqui, por ouvirem a palavra de Deus por intermédio de mim. Deus seja louvado mais uma vez. E eu gostaria hoje de compartilhar algo que Deus tem ministrado no meu coração. O apóstolo Paulo diz que o profeta ele não está isento da palavra. Porque às vezes pode parecer que quando nós estamos aqui a pregar, nós acabamos de usar o você, acabando nos isentando como se nós não fizéssemos parte daquilo que estamos a ministrar. Porque na verdade, Deus fala tanto com você quanto comigo. Então eu queria que você compreendesse que sempre que nós estamos a ser ministrados, Deus está primeiramente a falar com quem está sendo o mensageiro dessa mensagem. Todos nós aqui precisamos todos os dias melhorar, precisamos todos os dias mudar alguma coisa nas nossas vidas. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a várias coisas, várias falhas e tudo mais. Então sempre que nós estamos aqui é porque Deus quer tratar alguma coisa na nossa vida. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade e privilégio de ser confrontado por Deus, eu fico muito feliz por isso. Porque eu acredito que dois tipos de pensamento poderão caracterizar tanto aqueles que estarão com Jesus eternamente, quanto aqueles que estarão afastados dele. Quando nós chegarmos aos céus e nós virmos a glória daquilo que é a presença de Jesus, nós poderemos falar assim: talvez o pregador não foi tão contundente quanto deveria ser, porque se é este lugar que ele queria que eu viesse, ele poderia ser muito mais enfático na mensagem, ele poderia ter muito mais entusiasmo quando ele pregasse sobre o céu. Quando ele falasse sobre Jesus, ele precisava ter muito mais paixão, muito mais amor, porque esse lugar é simplesmente incomparável. E o mesmo pensamento poderá caracterizar aqueles que estarão afastados de Jesus. Eles poderão dizer assim: se os cristãos realmente soubessem que este lugar existisse, eles poderiam ser muito mais contundentes a pregar sobre o pecado, a pregar sobre coisas que nós devíamos abandonar. E eles vão ficar porque talvez nós dizemos que amamos os nossos irmãos, os nossos familiares, mas como é que nós manifestamos isso? Como é que nós manifestamos esse amor? Porque qualquer ser que estiver afastado de Jesus para todo sempre, ele não vai achar que você foi muito duro com ele quando você o pregava sobre Jesus. Ele não vai achar isso, porque ele vai ter a consciência do lugar em que ele estava, que era exatamente aquilo que nós queríamos que ele fosse salvo. Lembra aquela passagem da parábola que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro? Alguma coisa me chama a atenção que o rico, na condição em que estava, ele falou com Abraão, disse assim: olha, fala com Lázaro, se ele puder molhar o seu dedo e colocar na minha língua para refrescar a minha língua. E a minha pergunta é: quando você está sedento, se você puser o seu dedo num copo de água e colocar na sua língua, você vai ficar satisfeito? Você vai ficar Com toda certeza que não.
Sabe por quê? É porque a consciência da abundância fará com que você também consiga ampliar a consciência da escassez. Ou seja, num mundo em que há abundância de água, se alguém pegar uma gota de água e colocar na tua língua, isso é completamente insignificante. Só que o rico está numa condição, num contexto em que ele está no fogo. E uma gota de água para ele seria muita coisa. Então, muitas das vezes, o nosso problema não é escassez ou abundância, é um contexto em que nós estamos inseridos. Porque muitas das vezes nós acabamos não sendo satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, porque nós queremos muito mais. Porque às vezes a nossa comparação não está naquilo que Deus nos deu, mas naquilo que Deus deu no outro. Você começa a comparar-se com outro, não pelo que Deus te deu, pelo que Deus deu aos outros. Só que se você pensar desta forma, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai achar que você tem aquilo que necessita, aquilo que você precisa. Por quê? Porque o que você quer é, na verdade, aquilo que o outro tem. Talvez você tenha uma família linda e maravilhosa, você tenha um esposo top, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, mas esse marido maravilhoso, esses filhos maravilhosos, essa esposa maravilhosa, ela tem um defeito, ela tem um problema, ela tem situações que às vezes ela falha com você. Só que você está ali na novela, está ali na internet vendo aquele marido top, aquele marido que trata a mulher de uma forma como se fossem seres da Netflix. E você olha para aquele marido, para aquela mulher e diz assim: eu quero isso. E umas vezes o nosso apóstolo postou no grupo uma imagem de uma maçã. E na parte de trás da maçã ela estava completamente roída, estava mordida. Só que a foto foi tirada apenas a parte frontal da maçã. E quando você visse aquilo, você viu uma maçã completamente linda, bonita. Só que a parte de trás você não vê. Isso é exatamente o que a internet nos vende. A internet vende a parte bonita da maçã. E a parte mordida ela não te mostra. Só que você vai fazer uma comparação entre a sua vida e a vida do outro, baseando-se na imagem que você viu, em que não está mordida. E você fica desiludido, achando que a sua vida seria melhor se você fosse como o fulano ou como a fulana. E você não vive o contentamento de Deus. Por quê? Porque você passa a vida a comparar-se com as pessoas. Nós precisamos ser gratos com aquilo que Deus nos deu. Se você contemplar a riqueza que você tem na sua casa, a sua esposa maravilhosa, o seu esposo, os seus filhos, você pode ser muito mais grato a Deus. Talvez nós queremos milagres que sejam extraordinários, milagres que sejam coisas muito grandes, mas nós perdemos em vista as coisas muito simples. Eu digo assim que o milagre não é algo difícil nem algo fácil. O milagre é algo impossível. Fazer um avião é muito mais complexo do que você falar para alguém: em nome de Jesus seja curado. Então o milagre não tem a ver com relação à dificuldade ou algo que ser fácil. O milagre é algo impossível. Criar um avião, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, é possível. Mas você não pode, de forma alguma, fazer com que alguém se converta para Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então não é sobre ser fácil, sobre ser difícil, é sobre ser impossível. Então o milagre não é sobre ser fácil, o milagre é algo impossível. E quando você acorda de manhã, é algo impossível que aconteceu. Quando você abre os seus olhos, você consegue enxergar, é algo impossível que aconteceu. Quando você consegue caminhar com os seus próprios pés, você consegue respirar sem auxílios de equipamentos, é porque você está diante de uma impossibilidade. E às vezes você não precisa estar dentro da UTI e precisar de um milagre. Você pode agradecer a Deus antes de ir para a UTI. Fala: Deus, obrigado porque eu não preciso ir para a UTI. Obrigado pela vida. Obrigado, Deus, porque eu não preciso recorrer ao milagre. Então eu vou ser grato para não ter que orar pelo milagre. Eu oro pela gratidão. Obrigado, Deus. E se você vir, existem muitos milagres na tua vida. Você tem 2 pés, você é saudável. Então você precisa agradecer a Deus exatamente por isso que você tem. E na medida em que nós exercemos a nossa gratidão a Deus,
nós começamos inclusive a receber mais coisas. Porque às vezes a forma de você receber não é simplesmente pedir, é você ser grato. Porque a gratidão acaba trazendo para você coisas que você não pediu, mas pelo fato de você ser grato, você acaba recebendo. Então Deus quer que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos ser gratos a Ele todos os dias. Eu tive um trabalho completamente difícil, mas eu tenho um trabalho. Eu tive um dia muito difícil, mas eu tive um dia. O contrário, eu poderia ter morrido, mas eu tive um dia difícil. Então, eu estou melhor do que aquele que morreu. Eu poderia estar em situações muito difíceis, poderia estar numa UTI, mas eu tive um dia muito aborrecedor, com ansiedade. Mas eu tive um dia. Então, nosso contentamento é exatamente nisso. Isso não quer dizer de forma alguma que nós vamos ser pessoas conformadas com a situação em que nós nos encontramos. Eu compreendo em Deus que eu estou num nível em que Deus me abençoou, Deus me deu aquilo que eu preciso, e eu sou extremamente grato por isso. E se a partir de agora Deus não fizer absolutamente mais nada, eu vou continuar a ser grato a Ele. Mas também preciso compreender que eu preciso trabalhar, preciso me esforçar, preciso entender que existem certas coisas que virão com trabalho. Apóstolo Paulo diz assim que irmãos, eu trabalhei mais do que todos vocês. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. Olha, está a dizer assim, eu trabalhei, eu me esforcei mais do que todos os apóstolos, mas contudo, não eu, mas a graça de Deus. Está a dizer assim, que apesar da graça de Deus, eu tive que me esforçar, eu tive que trabalhar, eu tive que me movimentar, eu tive que estudar. Assim como o apóstolo Pedro disse assim, olha, na vossa fé, acrescentem a ciência. Na fé, acrescentem isso. Por quê? Porque talvez, só tendo fé, você não poderá ser tão eficiente quanto se você pudesse acrescentar à sua fé mais alguma coisa. Não que a fé em si não seja capaz, não seja insuficiente, mas quando nós conseguimos trazer várias coisas, agregar à nossa fé, nós poderemos ser muito mais eficazes no nosso testemunho a Jesus, nós poderemos ser muito mais... podemos convencer muito mais as pessoas, porque nós conseguimos agregar vários conhecimentos. E hoje eu quero falar sobre nos movimentarmos por meio da oração. No livro de Daniel capítulo 9, versículo 2, diz assim: no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Escrituras Sagradas, de acordo à palavra de Yahweh, o Senhor, que foi concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Vou ler também 2 Reis, versículo 8. Então o sumo sacerdote e o que as compartilhou com o escrivão Safã, eu encontrei o livro da Torá, a lei do Senhor, na casa de Yahweh o Eterno. E o Eliquias entregou o livro a Safã e ele o leu. E mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: os teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote e o que me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, ao escrivão e ao seu secretário de Safã e ao oficial de Asaías: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, por toda Judá, e acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor de Yahweh que ascendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. E hoje, quando
Eu quando li essas passagens, eu comecei a refletir com relação... Eu gosto muito de refletir com relação aos tempos em que nós vivemos, as movimentações de Deus, o que é que Deus especificamente quer de nós, como que nós devemos nos movimentar. E eu fiquei pensei sobre política, refleti sobre política, sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido no mundo e tudo mais. E se você parar para pensar como o mundo está, você vai ficar completamente desapontado, porque todos os dias existem situações cruéis acontecendo, existem pessoas sendo mortas, existem mulher, marido, filho contra o pai e assim sucessivamente. E você vê que o nível de moralidade está completamente aí, cada vez mais para baixo. As pessoas fazendo coisas completamente fora do padrão e você fica, como assim esse mundo está assim? E uma vez alguém fez uma pergunta: se você fosse Deus, o que é que você faria de melhor? E a pessoa respondeu: se eu fosse Deus, eu poderia fazer com que as crianças não sentissem fome, com que não houvesse mais guerra. O perigo de responder a essa pergunta é que se você diz isso, é porque você se acha melhor do que Deus. Porque se você fosse Deus, você faria isso, faria aquilo. Isso significa que Deus não está a fazer o seu trabalho. E se a mim fosse feita essa pergunta, e se eu me atrevesse a respondê-la, eu diria que eu faria exatamente o que Deus está a fazer. Porque às vezes você acha que o mundo não tem solução, o mundo não tem esperança, e eu lhe digo que o mundo tem esperança. A sua vida tem esperança, a sua família tem esperança, os teus filhos têm esperança, as tuas filhas têm esperança, os teus familiares têm esperança. E essa esperança não está num político, não está no rei da Inglaterra, não está na princesa da Inglaterra. Essa esperança encontra-se no Senhor Jesus Cristo. A vida cristã eu comparo como um filme. Imagina um filme que você já tem assistido várias vezes. E existem aqueles filmes em que o autor principal, ele sofre do princípio ao fim. Mas você sabe que num último momento ele vai acabar vencendo os seus inimigos, ele vai acabar vitorioso. E a vida cristã é exatamente um filme que nós já sabemos como é que será o seu fim. Por mais que você sofra hoje, você passe dificuldades, você padeça hoje, você sabe exatamente como este filme vai terminar. O cristianismo começou com um homem, não começou com milhões, começou com um homem pregado na cruz. E se as pessoas hoje analisassem o cristianismo, vendo que o seu maior ícone, o criador do cristianismo, está ali na cruz pregado, o que é que as pessoas diriam? Esse cristianismo foi completamente falhado. Só que o cristianismo que começa com um homem na cruz, no livro de Apocalipse capítulo 22, apóstolo João diz assim: eu vi uma multidão como a areia do mar, incapaz de contar. Ou seja, a vitória de Jesus está lá no final. O cristianismo que começou com uma pessoa pregada na cruz, ele acaba com bilhões de pessoas. Uma multidão como se fosse a areia do mar, em que nós não temos capacidade de contar. Então nós, independentemente de como o mundo está a caminhar, de como o mundo está a andar, nós não somos pessoas fracassadas. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que não têm a esperança de um mundo melhor. Nós temos uma esperança, e essa esperança está única, exclusivamente em Jesus Cristo. E nós como crentes, nós precisamos ter uma dinâmica, uma visão diferente da vida. Nós precisamos compreender as coisas de forma diferente. Apóstolo Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações, elas não podem ser comparadas com a tamanha glória que há de ser revelada. E quando você começar a estudar aquilo que o Paulo chama de leve, você vai ficar completamente chocado. Porque o que o apóstolo Paulo está chamando de leve, ele está falando de circunstâncias em que ele levou uma surra até o ponto de ser dado como morto. Muitas das vezes ele foi espancado, ele foi perseguido. Ele está a dizer assim: as leves e momentâneas tribulações, elas não podem ser comparadas com a tamanha glória que há de ser revelada. E apóstolo Paulo é aquele homem que a Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é digno de serem ditas. Esse homem está a dizer assim:
aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu estou a passar, não tem comparação. É completamente indigno você comparar essa vida com aquela que virá depois. Então, apesar de quaisquer situações, apesar das dificuldades, eu quero lhe dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma esperança viva em Jesus Cristo. E quando nós estudamos a vida dos apóstolos, você vê que dos 12, 11 foram assassinados. Eles morreram de forma terrível. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, alguns perderam a cabeça, alguns foram colocados mortos de uma forma terrível. Só que esses homens, enquanto passavam por essa experiência, eles glorificavam a Deus. E o apóstolo Pedro diz assim: olha, eu estou feliz porque aquilo que o Senhor Jesus disse ao meu respeito, ela está a se cumprir. E o que é que estava a se cumprir? A perseguição. Digo, como assim alguém é capaz de dizer que eu estou feliz porque as perseguições que Jesus disse estão a acontecer na minha vida? Como é possível isso? Isso é possível na medida em que você consegue conceber quem é Jesus e qual é a esperança pelo qual você está a labutar. Você começa a ver que essa experiência terrena em que nós passamos, você pode viver 30, 40, 100, 200, 120 anos, que é o máximo talvez que alguém pode viver, 110 anos. E essa vida comparado à eternidade, não tem como você comparar 120 anos ou 110 anos a uma eternidade. E esta eternidade é a eternidade com o Criador dos céus e da terra. Talvez nós não conseguimos compreender exatamente o tamanho do amor de Jesus, o tamanho do amor de Deus. Se você olhar para você, a complexidade em que existe no teu ser, a complexidade que os homens são capazes de fazer grandes coisas, grandes feitos. E hoje a tecnologia está completamente absurda. Todos os dias existe uma coisa completamente inacreditável a acontecer. Mas a tecnologia, a ciência nunca será capaz de reproduzir alguém como você. Nem mesmo uma unha a ciência será capaz de reproduzir. Nunca será capaz de fazer isso. Só que este homem, esse Deus que criou você com essa riqueza de detalhes, é o mesmo Deus que depois teve que morrer por você. É o mesmo Deus que teve que fazer-se homem, tornar-se servo. É o mesmo Deus que teve que padecer. É o mesmo Deus que teve que sofrer. É o mesmo Deus que teve que passar pelas experiências humanas. É o mesmo Deus que teve que ter fome. É o mesmo Deus que teve que ter sede. Deus não tem fome, Deus não tem sede, mas Ele teve que passar por essa experiência. Por quê? Por causa de nós. Essa é exatamente a dimensão do amor de Deus. E nós precisamos pensar em Deus de uma forma muito mais consciente. Precisamos compreender que a nossa experiência nesta vida, independentemente de como ela vai ser aqui na terra, mas nós temos uma esperança viva. E eu quero lhe dizer no nome do Senhor Jesus, independentemente das circunstâncias, das dores que você esteja a passar, eu acredito no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para nós. E para este mundo nós não queremos que Deus levante um líder, um presidente que seja crente, que seja cristão, porque às vezes nós nos prendemos muito na ideia de que o mundo vai mudar quando nós tivermos um presidente que seja completamente cristão. Não. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então essa impactação, esta influência que você está a buscar, é você que trará no mundo. É você que vai causar essa influência no mundo. Então você precisa pensar em você como se fosse alguém exclusivo, alguém único. Porque às vezes você começa a se olhar na multidão, você começa a achar que você não é tão valente quando você pensa, que você não é tão valente, não tem tanta força, você não é tão preparado. Por quê? Porque você está dentro de uma multidão e você começa a comparar-se aos outros, mas existe uma característica exclusiva que está em você que o outro não tem. Por isso é que às vezes você fala, mas por que Deus ele teve que perdoar um homem como Davi? Imagina só no tempo em que nós vivemos hoje. Para você ver
terrível isso foi. Imagina o seguinte: o nosso pastor hoje, casado com sua maravilhosa esposa, e tem um servo aqui na igreja que tem a sua esposa. Só que o pastor vai olhar para a mulher do servo e falar: eita, eu vou ficar com ela. E o pastor fica com a mulher do servo e a engravida. E não para por ali, ele manda matarem este servo. Assim, com toda sinceridade, você cultuaria numa igreja de um pastor assim? Por mais que você tenha ouvido que ele se converteu, ele se arrependeu, mas você não vai. Você não congregaria na igreja do pastor Davi. Eu tenho a certeza absoluta que você não congregaria. Mas há este homem a quem Deus chamou o homem segundo o meu coração. E é inclusive este homem que você gosta, você ama. Mas imagina se fosse um irmão seu, alguém que vive com você. Você teria essa capacidade de você perdoar essa pessoa? É porque Deus compreendeu que existem coisas que estão em Davi que Moisés não tem. Deus compreendeu que existem salmos que só Davi pode fazer. Existem livros que só Davi pode fazer. Então Deus não vai matar Davi, porque Deus sabe que ele colocou riquezas dentro de Davi. Porque muitas das vezes nós esperamos que Deus mate aqueles que nós odiamos. Porque muitas das vezes nós queremos o mal daquele que nós odiamos. Nós pensamos que às vezes que Deus odeia quem nós odiamos. Porque às vezes você pode pensar que Deus odeia quem você odeia. Existem figuras que você odeia muito e você pensa que Deus odeia essa figura tanto quanto você. E quando você vê Deus restaurando essa pessoa, você sente-se: mas como assim Deus? Ele, exatamente ele. Esse foi o sentimento que Jonas teve. Quando ele viu um povo tão mal, sendo salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, disse assim: mas como é possível, Deus, você perdoar esses homens, esse povo? Como é possível? Não, mas Deus nunca vai odiar quem você odeia. Me desculpa por isso. Hoje existe uma grande polaridade e tudo mais. Quando as pessoas... Houve um incidente muito recente em que um jovem norte-americano foi morto. E houve um monte de gente nas redes sociais celebrando. Que bom que ele morreu, que bom. Esse aí será o próximo. As pessoas estão a celebrar. E nós, quando olhamos, que ele também seja o próximo. Esse é o nosso coração de homem. Mas para a tua infelicidade, Deus ama profundamente a este homem também. Porque às vezes nós queremos agir como Pedro. Quando vimos o nosso inimigo, queremos logo cortar a orelha dele. Mas quando você para pensar: o que é que o meu Senhor falaria? O que é que o meu Senhor fazia? O meu Senhor chamaria o meu inimigo de amigo. Quando ele viu Judas se aproximando, porque sabia que Judas já o tinha vendido. E quando ele viu Judas, disse: amigo, alguém que já te vendeu, amigo, é exato, é assim que nós tratamos os nossos inimigos. Porque nós não somos daqueles que matam, nós somos daqueles que morrem. Porque quando Pedro pegou a faca e cortou a orelha de Malco, ele disse assim: Senhor, eu vou te proteger com a minha faca, eu vou matá-lo. Nós não somos daqueles que matam, nós somos daqueles que morrem. Porque o cristianismo não é sobre matar, é sobre morrer. Porque o cristianismo não é sobre você causar sofrimento, é sobre você sofrer. O cristianismo é exatamente o oposto daquilo que nós somos e queremos fazer. E hoje você vê, e eu acho bom sermos conservadores. Existe essa onda de direita, tudo. Claro, mas só que nós não podemos ser mais da direita do que mais da Bíblia. Nós não podemos amar mais a direita do que a palavra de Deus. Nós não podemos ser mais da política do que de Jesus. Porque o padrão do Evangelho, ele é maior do que o padrão da direita. O padrão do Evangelho, ele está acima de qualquer ideologia. Então nós precisamos ser muito mais de Jesus do que das ideologias.
Porque às vezes a direita quer que você mate, você odeie, mas a Bíblia quer que você morra, que você ame. Então nós precisamos olhar para as Escrituras, precisamos olhar para Jesus. O que é que o meu mestre faria? Como é que o meu mestre trataria o inimigo dele? O meu mestre perdoaria o inimigo dele. O meu mestre morreria pelo inimigo dele. Inclusive nós estamos aqui porque nós fomos inimigos dele. Quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores. Aí você está a esperar que o outro se converta para você amá-lo? Você está a esperar que ele se comporte bem para você amá-lo? Ama ele enquanto ele é mau. Ama ele enquanto ele não presta. Ama ele enquanto ele é essa pessoa que você quando olha fica com raiva. Ame ele agora, porque este é o Evangelho. Porque se você amá-lo quando ele se converter, isso não é amor. Porque Jesus disse assim, olha, se vocês cumprimentam apenas aqueles que são vossos amigos, vocês não diferem dos fariseus. Se vocês conseguem perdoar aqueles que vos fazem, vocês não são melhores do que eles. Vocês são diferentes quando vocês são capazes de fazer o que eles não podem fazer. Perdoa-os. E a pior forma de você educar o mal é você fazer bem. Assim como a cruz é para os vampiros, assim de forma metafórica, o bem é para o maldoso. E o apóstolo pode dizer, aquele que faz bem ao seu inimigo é como se tivesse a colocar brasas de fogo na sua cabeça. Imagina só isso. É exatamente assim que Jesus venceu o mal, com o bem. E nós precisamos nos assemelhar ao nosso mestre. Eu estou a dizer com toda a sinceridade do meu coração, isso é extremamente difícil, mas só é possível quando Deus habita dentro de nós. Quando o seu amor está arraigado completamente em nós. Aí você fala, mas como é que é possível isso? Eu vou te provar pelas Escrituras que é possível. Quando Jesus estava sendo morto e apedrejado, escarneado, o que é que ele disse? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você vai ver um jovem de 17 anos sendo morto, o que é que ele falou? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Com quem ele aprendeu? Com Jesus. Estevão, um jovem de 17 anos, sendo morto, e falou, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse deve ser o nosso comportamento, o nosso proceder. Nós precisamos nos parecer a Deus, no seu comportamento, no seu caráter, no seu proceder. Nós precisamos ser exatamente como Deus é. Talvez não na plenitude, mas todos os dias nós precisamos andar na consciência do que eu preciso melhorar. E eu estou a falar de inimigo, quanto mais os nossos irmãos, os nossos familiares, quanto mais aqueles que estão sobre o mesmo teto do que nós. Você talvez não fala com fulano, com ciclano. Eu digo assim, para um cristão, você não falar com alguém que seja porque a pessoa mesmo não quer falar contigo e não porque você não buscou a reconciliação. E o apóstolo Paulo que diz que nós somos ministros da reconciliação. Assim como o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, ele cria ações para melhorar a vida, a saúde das pessoas. Os ministros da reconciliação fazem exatamente isso. Eles buscam reconciliação. Eu preciso procurar meios, preciso procurar métodos eficazes para que eu me reconcilie com meus irmãos. Eu preciso ficar sentado, refletir. Como é que eu vou me reconciliar com a pastora bonita, qual é o seu nome? Pastora Vande. Você refletir como é que eu vou chegar a ele e pedir perdão. Você tem que sentar e refletir como é que eu vou me reconciliar com meu marido depois de termos tido aquela briga. Como é que eu vou me reconciliar com aquele primo com quem eu tive um problema. Você senta e você começa a procurar metodologia, procura meios. Como é que eu vou me aproximar dele? Isso é que nós somos chamados para fazer. E eu quando olho para Daniel, ele aqui faz menção de uma profecia que foi dado pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias hoje em dia ele seria um profeta fracassado, um profeta completamente sem plateia, sem multidão, sem membros, sem fãs, sem networking, porque ele era um profeta solitário. Ele não tinha networking, ele não tinha alguém com quem ele pudesse conversar, porque a mensagem dele era completamente rejeitada pelo seu povo.
Tanto é que a Bíblia fala que um homem atônito queria matá-lo. Ou seja, a pregação de Jeremias não estava a produzir arrependimento, ela estava a produzir ira. As pessoas queriam matar Jeremias por conta daquilo que ele pregava. E muitas das vezes Jeremias viu isso em situação de: Senhor, por que eu tive que nascer? Porque a minha palavra ninguém está a ouvir. Estou a pregar para um povo que não ouve a minha mensagem, e ao contrário, eles querem matar-me por conta da tua palavra. E hoje, na igreja de Jeremias, talvez não teria nenhum membro, porque toda a gente estaria furioso com Jeremias, porque ele trazia uma mensagem de juízo e de arrependimento, e as pessoas não queriam ouvir a mensagem de Jeremias. E Jeremias viu-se como um fracassado, e inclusive pediu a Deus que ele nunca tivesse nascido. E é esse homem que Deus disse: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e eu te designei para as nações como profeta. Porque a nossa expectativa como homens, quando Deus nos chama, e você acha que o teu ministério vai bombar, eu vou estar lá na internet, 12 milhões de seguidores, eu sou cara. No, bro. Às vezes o teu ministério será como de Jeremias. Às vezes o teu ministério será como de Jeremias. As pessoas não te ouvem, as pessoas não te dão ouvidos, as pessoas querem te matar por causa da mensagem que você está a pregar. Mas ainda assim Deus te chamou. Deus te chamou. E por mais que as pessoas estejam a rejeitar a tua mensagem, não queiram dar ouvidos à tua mensagem, Deus te chamou. E você não pode se ver um fracassado porque você não está a ver os frutos da tua pregação, os frutos do teu ministério, os frutos da tua mensagem. Porque eu tenho dito assim que existem 3 categorias de mensagem. É uma analogia que eu fiz e eu cheguei à seguinte conclusão. Existem ministros ou existem palavras que são como Jeremias. Eles pregam para uma multidão, mas o alvo pode não ser a multidão, pode ser uma única pessoa. Deus pode te mandar para uma multidão de milhões, mas Ele quer simplesmente alcançar um único homem. Porque uma alma para Deus é tão valiosa quanto milhares de almas para Ele. E Ele pregava para esse povo não ouvia as palavras do Senhor. Só que tempos depois, a Bíblia diz que Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, diz assim: eu entendi pelas Escrituras, por aquilo que Deus disse por intermédio do profeta Jeremias. Aquele profeta que aparentemente não era ouvido, que aparentemente não era considerado, mas alguém como Jeremias está dizendo assim, Daniel está dizendo assim: eu aprendi com Daniel. Eu aprendi com Daniel. Então existem palavras, existem profetas, existem ministérios, elas são como raízes. O raiz não cresce para cima, ele cresce para baixo. Talvez você não veja o fruto daquilo que você está a gerar, porque o teu fruto está gerando para baixo. Existem árvores que têm raízes que podem começar daqui até lá. E se você começar a olhar para essa árvore, como começa a crescer, você fala: mas eu plantei há muito tempo, como é que eu não consigo colher frutos? Eu plantei há 20, 30 anos, mas você não colhe frutos. Só que o problema é que a tua semente está a germinar para baixo. Ela está a criar raízes para baixo. Ela não está a ser aparente, ninguém está a ver os frutos das tuas orações, os frutos da tua pregação. Você jejua, você ora, você se santifica, você faz tudo, mas você não consegue ver os frutos do teu trabalho. Por quê? Porque você está a gerar uma obra terrível e tremenda. Você está a gerar uma árvore que tem as suas raízes muito profundas. E quando essa árvore começar a crescer, ninguém terá poder. Ninguém terá poder. Então existem pregações que produzem homens como Jeremias. Um homem que depois vai se tornar um dos grandes governadores de um país iníquo, idólatra. E nota que o homem que pregava em Israel, em Jerusalém, numa nação que era teocrática, ninguém ouvia a mensagem de Jeremias. O seu próprio povo, o povo de Deus, não via a mensagem de Jeremias. Mas só que um homem, Daniel, numa terra estranha, numa terra idólatra, a Bíblia diz que depois aquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, o que a Bíblia diz? Que o rei decidiu que toda a terra, todo o país,
iria adorar o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego. Ela sequer era conhecida, frequentava uma igreja, ela era completamente desconhecida, mas ela criou um filho. Ela fez questão com que esse filho crescesse, as suas raízes fossem profundas, as suas raízes fossem extensas, mas esse filho que depois ele trouxe milhares e milhares de almas para Jesus. Então talvez, se você não está a ver os frutos das tuas orações, os frutos dos teus jejuns, os frutos das tuas entregas, dos teus sacrifícios, é porque Deus está a gerar uma semente que cresça para baixo. Uma semente que é profunda, que é extensa. E quando essa semente começar a germinar, nações vão se dobrar a Jesus. Cidades inteiras vão se dobrar a Jesus. E nós temos na história, não dos apóstolos, mas existem nações, existem cidades inteiras que se dobraram a Jesus, porque esses homens foram forjados pelos joelhos, pela intercessão, por jejuns, pelos sacrifícios. E talvez quando aquela mãe orava, aquele pai orava, aquele pastor orava, ninguém ouvia, mas havia um único homem que dava ouvidos àquele homem, e depois desse homem foi um grande homem de Deus. Então, como pregador, como pastor, como ministro, não se espante com número. Deus quer número, sim, mas Deus talvez está a preparar simplesmente um único homem, uma única mulher, para impactar uma geração, para impactar uma nação, para impactar uma cidade. E Daniel, quando compreendeu pela leitura atenta das Escrituras, não simplesmente leu, ele disse: eu li de forma atenta, eu compreendi por meio daquilo que Deus disse ao profeta Jeremias. E quando ele compreendeu, ele não ficou sentado. Por quê? Porque o tempo da profecia eram 70 anos. Então, se o tempo chegou, eu posso ficar descansado. O que a Bíblia diz que ele fez? Daniel capítulo 9, versículo 2. O que ele fez a seguir dele compreender o que Deus fez? Então, versículo 3: então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante as minhas orações e súplicas, e em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinza. Mas como assim? A palavra já se cumpriu, já chegou o tempo, então eu poderia ficar na boa lá. Epa, já se cumpriu, então não vou fazer nada. Mas ele compreendeu pelas Escrituras e disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Porque existe muita gente aqui, existem pessoas a quem Deus deu coisas muito valiosas, muito preciosas. Só que essas pessoas estão sentadas, estão relaxadas, estão completamente conformadas, eles não querem se mover porque Deus falou, porque Deus disse, Deus profetizou que eu seria um grande homem de Deus. Ele fica lá em casa no sofá esperando o tempo passar. Ele espera que haverá uma inserção, Deus vai pegar uma mensagem, vai colocar na cabeça dele. Não é assim. Você vai ter que ir numa escola teológica, talvez. Você vai ter que sentar, estudar. Você vai ter que se sacrificar, passar noites em claros buscando a Deus. É exatamente assim que Deus vai te usar. Não basta apenas receber uma profecia de Deus. Você precisa labutar de forma árdua para que Deus cumpra isso na tua vida. E Daniel percebeu isso. Deus já cumpriu a profecia, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou jejuar, eu vou suplicar, eu vou me entregar de corpo e alma para que Deus continue fazendo o que Ele está fazendo. Quando os discípulos, no livro de Atos capítulo 1, versículo 4, eles receberam a promessa do Espírito Santo, e diz assim: Jesus disse que em um tempo não muito desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas com uma única condição: não saiam de Jerusalém. Jesus não disse assim: olha, fiquem em oração, jejuem, orem intensamente. Jesus não disse assim, permaneçam em Jerusalém apenas. A condição era estar em Jerusalém. Eles poderiam ter ido em outro lugar, a promessa não se cumpriria. Eles poderiam ficar em Jerusalém sem orar, sem jejuar, a profecia se cumpriria da mesma forma. Mas o que é que eles fizeram? Atos capítulo 2.
Vou começar no capítulo 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração e juntamente com as mulheres, com a Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles receberam uma promessa de Jesus que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles poderiam ir para casa sentar um pouquinho, porque a jornada com Jesus tinha sido intensa, eles andaram muito, mas eles não ficaram na boa, não arregaçaram as mangas, não ficaram sentados e curtir a vida, esperando o Espírito Santo descer. Não, eles foram para o cenáculo e eles oravam unanimemente e de forma insistente. Embora o cumprimento da promessa não dependia da oração, não dependia daquilo que eles fizeram, mas eles entenderam que nós precisamos estar em relacionamento com Deus. Independentemente dele ter dito que fará, nós vamos ter uma vida de oração. E uma vida de oração, tenho dito para as pessoas, vida de oração, a oração que nós temos com Deus não é um meio de você fazer pedidos, é um meio de você se relacionar com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, isso implicará que Deus Ele mesmo saberá que você tem necessidades. Por isso é que quando Jesus ensina os discípulos como orar, diz assim: quando orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você vê que nos primeiros versículos a oração está totalmente dirigida para Deus. E ele fala assim: o vosso Pai, Ele sabe que vocês querem antes mesmo de vocês o pedirem. Ou seja, a consciência de que Deus sabe faz com que a minha oração não comece a me dar, comece com Deus, receba. Eu vou repetir: a consciência que Deus sabe o que eu preciso, a minha oração não começa com Pai me dá, começa que eu te entrego, Pai. Eu te dou glórias, eu te dou graças, eu te adoro, eu te glorifico. Porque quando você sabe que Deus sabe que você quer, Ele vai começar orando, buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. Então o relacionamento com Deus é um relacionamento não de pedidos, mas de você conhecer o seu Pai, ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E os discípulos, eles oravam exatamente por isso. Eles queriam ter um relacionamento com Deus. Independentemente se a profecia se cumpriria, eles oravam insistentemente. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som. De repente ouviu-se um som, como se de um vento impetuoso. E eu sempre digo isso, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser de repente. A nossa intimidade com Deus não pode ser de repente. A nossa comunhão com o Espírito Santo não pode ser de repente. A nossa santificação não pode ser de repente. A nossa vida de obediência não pode ser de repente. As nossas orações não podem ser de repente. Porque de repente não é como eu me comporto em relação a Deus. De repente é como Deus se comporta em relação a mim. Porque de repente não é como você ora, de repente é como Deus responde às tuas orações. Porque muitas pessoas querem orar de repente e querem que Deus continuamente comece a abençoá-los. Só que como Deus te abençoa, não é como você ora. De repente é como Deus te responde, não é como você ora a Deus. Você ora continuamente e de repente Deus responde. E a minha própria mãe orava pela salvação de alguns familiares, orava há muito tempo. E de repente nós começamos a ver mudanças. Só que esse de repente ele foi produzido por quê? Por uma oração constante, contínua, fervorosa, constante. Então se você quer ver resultados de repente, ore continuamente. Se você quer ver transformações de repente, ore incessantemente. Se você quer ver manifestações de repente, ore sem cessar. Busque a Deus, não de repente, mas de forma constante e contínua. E de repente, e de repente aquele filho que você orava há 10 anos, e de repente você vê que ele começou a amar Jesus. De repente o seu marido começou a manifestar frutos do Evangelho. De repente as tuas filhas começaram a mudar. De repente as almas começaram a ser salvas. Mas esse de repente é gerado por uma oração contínua, constante e fervorosa. Aleluia.
Então não se relacione de repente com Deus, se relacione com Ele de forma contínua e de repente Ele vai te responder. Eu tenho dito para as pessoas, se você ama os teus irmãos, ama os teus filhos, os teus familiares, a única forma de você ter a certeza que eles serão salvos é você interceder por eles todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu me levanto, intercedo pelos meus Senhor, salve os meus familiares. Salve eles, Senhor. Porque a intercessão é algo muito poderoso. Intercessão faz com que Deus Ele rompa alguns protocolos. Porque muitos de nós, se não fôssemos resultados da intercessão dos nossos irmãos, nossos amigos, nós já poderíamos ter nos desviado. Nós estamos em pé porque nossos irmãos oram por nós. E existem pessoas que vão ser salvas, não é porque elas queriam ser salvas, é porque por conta da sua intercessão, Deus começa a tocar de uma forma terrível no coração desse homem. Porque Deus compreende, ouve, as pessoas falam assim, por que se o céu é bom, por que Deus não salva todo mundo? Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher entre Deus ou não, você pode escolher isso. Deus sabe que para você é melhor que você vá para o céu, Deus sabe disso, mas só que Ele não pode infringir o seu próprio princípio do livre-arbítrio que Ele te concedeu para que você faça escolhas. Então imagina que eu tenho um filho e esse filho não escolheu a Deus, e eu intercedo por este filho todos os dias. Senhor, por favor, toque nesse filho, nessa filha. Deus vai começar a mudar o coração desse homem, dessa mulher. Então a intercessão tem um poder muito forte. E se nós queremos que nossas famílias sejam salvas, nós queremos que esse país seja salvo, a cidade seja salva, nós precisamos interceder. E a intercessão é difícil, você tem que se acordar às madrugadas, fazer um monte de esforço, sacrifício, mas você sabe que aquilo está a gerar alguma coisa. Eu falei apenas de uma característica da mensagem, de que ela cresce para baixo. Talvez não teria muito tempo, já somos 22 horas, então vamos precisar encerrar. Mas eu gostaria de falar para você que existem pessoas que Deus escolheu para coisas muito grandes. E talvez você está há uns 10, 15 anos no Evangelho, você não consegue ver frutos daquilo que você está a gerar. Mas não desanime. Os teus sacrifícios, as tuas orações, a tua busca, a tua intimidade com Deus está a gerar algo tremendo. Muitos de vocês não sabem, mas se você ora pelos teus filhos, pelas tuas filhas, você pode inclusive morrer sem ter visto aquilo que ela vai fazer. Mas Deus, Ele se compromete com as tuas orações. Deus se compromete com as tuas orações. A Bíblia diz que lá no céu existe uma taça de ouro onde Deus coloca as orações dos santos. E Deus, quando olha para aquilo, olha, aqui tem uma oração da Kátia que fez em 2025. Só que 100 anos depois, os filhos, os bisnetos da Kátia, depois Deus diz, olha, a Kátia orou em 2025 aqui, e tenho que responder essa oração. A oração que você fez em 1994, e Deus vai olhar, olha, tem uma oração que eu não respondi, a oração do Rogério de 1994, eu tenho que responder essa oração. Existe um livro em que tudo está escrito. Existe um livro em que tudo está escrito. Existe um livro. Deus, inclusive, algumas vezes, aquilo que Deus fez com Mardoqueu, quando Mardoqueu fez um bem ao rei, e o rei não se lembrou, não sabia quem havia feito bem ao rei, e umas vezes Deus teve que tirar o sono do rei. O rei começou a ver no livro das lembranças, disse, eita, tem um homem que fez um bem ao rei, eu não recompensei. É exatamente assim que Deus trabalha. Existem coisas que você plantou há 20, 30, 40 anos, e você não recebeu, mas Deus, quando olhar no livro das lembranças, disse assim, olha, existe um homem, existe uma mulher que ora há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos. Eu preciso responder a oração dessa mulher, a oração desse homem, a oração desse pai, dessa mãe. Eu digo no nome de Jesus, as orações que você faz hoje, Deus irá responder, não importa quanto tempo passa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se em pé, aleluia. E eu queria que você se comprometesse com Deus em oração. Diga, Deus, eu hoje é dia quanto? Dia 24, certo? Hoje é dia 24, fala Deus, eu vou fazer uma oração no dia 24 de setembro de 2025, século 21, no Mevan Penha. Eu fiz uma oração, disse, Deus, eu pedi algo que se os meus filhos, os filhos dos meus filhos,
nascerem, Senhor, eu oro no nome de Jesus, que eles nunca se desviem da tua face. Eles podem se desviar, mas eles vão voltar aos pés do Senhor. Mas você tem que fazer essa oração. Faça essa oração. Essa oração fala: Senhor, os meus filhos não vão se desviar, as minhas filhas não, o meu marido não, a minha esposa não, os meus netos não. Eu estou a fazer uma oração hoje, mas Deus vai colocar essa oração no livro das lembranças, e Deus vai olhar: eu preciso responder essa oração. O teu filho pode estar no ventre e falar: Senhor, eu oro por este filho que está no ventre. Quando ele nascer, ele vai te servir, ele vai te buscar de todo o coração, de todo o seu entendimento, no nome de Jesus. Eu queria que você fizesse uma oração ousada para Deus. Peça coisas grandes para Deus. Fala: Deus, hoje eu estou a fazer uma oração que vai perdurar séculos, vai perdurar anos, vai perdurar por gerações. Mas eu tenho a certeza, quando a minha geração se lembrar que houve um pai, houve uma mãe, houve um pastor e um apóstolo, um profeta que orou por uma cidade, orou por uma igreja, disse: Senhor, o Senhor me confiou essa igreja, me vá. Eu oro no nome de Jesus. Todas aquelas almas que o Senhor me confiou, nenhuma delas eu a perderei, no nome de Jesus. No nome de Jesus, abra sua boca e levante a sua voz e ore com ousadia, em nome de Jesus. Se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, e se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Nós falamos sobre salvação, e a melhor decisão que você pode tomar é você entregar a sua vida para Jesus. Eu gostaria de estender esse convite assim. Se você ainda não teve a oportunidade, o privilégio de você tomar essa decisão, se há alguém entre nós que gostaria de fazer isso hoje, levante sua mão no nome do Senhor Jesus. Ou alguém por alguma circunstância desviou-se e quer voltar aos caminhos do Senhor. Esse é o momento que você tem para você se reconciliar com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu Salvador. Tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão maravilhosa hoje, no nome do Senhor Jesus? Aleluia. Se não houver, nós glorificamos a Deus. É sinal que todos nós estamos encaminhados nos caminhos do Senhor. E eu digo no nome do Senhor Jesus, eu profetizo: essas ideologias, essas influências satânicas, elas não vão chegar na tua casa, não vão influenciar os teus filhos. Deus disse a Moisés: coloca o sangue nos umbrais da porta, quando o anjo da morte vier, ele vai saltar, ele vai pular. Então que o diabo pule teus filhos, pule as tuas filhas, pule os teus sobrinhos, pule os teus familiares. Quando alguma influência satânica vier, que ele encontre sangue de Jesus e ele terá que pular. Vai para outra casa, mas na minha casa você não vai tocar. Nos meus filhos você não vai tocar. Você não vai levar os meus filhos, a minha família. Você não vai. Você vai ter que pular no nome do Senhor Jesus.